Então, voltando, a gente agora vai discutir nessa parte, nessa segunda fase, a parte 2, só a nova aliança. Vocês já entenderam que Deus é um Deus de aliança, houve 7 alianças, sendo a nova aliança definitiva, e os rituais para cerimoniais dessas alianças, a importância dessa aliança. A nova aliança a gente registra aqui no livro de Jeremias, capítulos 31, versículo de 31 a 33. Você vai ler em casa, certo? A aliança estabelecida por intermédio do Messias. Isso é a nova aliança que eu vou ler a respeito. A aliança estabelecida por intermédio do Messias para a salvação pelo meio da fé. Essa é a nova aliança. Através do sacrifício produzido uma única vez, sendo eficaz, eterno e duradouro. Está lá em Hebreus 9, versículo 11 ao 22. A promessa de uma nova aliança está registrada em Jeremias 31, 31 ao 33. Essa aliança veio ser estabelecida por meio do Messias, pelo sacrifício. Isto é, o meu sangue, o sangue de Cristo na aliança, que é derramado por favor de muitos, para perdão dos pecados. Essa aliança foi selada com o sangue de Jesus. Deus enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Os simbolismos de sacrifício com animal não eram mais eficazes. Lembra que Deus iniciou as 6 alianças, mas houve a quebra das 6. Não era mais eficaz. Cristo, através do seu sangue, uma única vez, redimiu todos os pecados. Carregou sobre ele toda iniquidade e nossa dívida foi paga. Cristo foi inocentemente. Ele não tinha pecado. O pecado que estava sobre ele eram os nossos pecados, o pecado da humanidade. Ele é 100% homem, 100% Deus. Nunca foi encontrado pecado algum nele. Jamais foi encontrado mácula. Por isso, o seu ato é tão eficaz, tão único e tão eterno. Cristo exerceu o papel de sumo sacerdote plenamente, porque ele não precisava prestar sacrifício primeiro para ele. Ele era a perfeição personificada. Ele não necessitava acender a memória todos os dias, porque ele é a luz do mundo. Não trocava os pães da mesa, porque ele é o pão da vida e que desceu do céu. Isso está escrito em Hebreus 4, capítulo 14 e 15, Hebreus 9, o versículo 11 e 12, e Hebreus 7, o versículo 20 e 28. Em algumas dessas passagens você vai encontrar o sacerdote levando todos os sacrifícios, que eram os animais, para ser apresentado na arca pelo povo. Para a purificação dos pecados dele, ele levava o animal sem máculas, e aí o sacerdote vinha e fazia todo esse processo de remissão do pecado dele. Em Cristo, ele é o sumo sacerdote, não foi necessário um outro cordeiro, um outro sangue a ser derramado. Ele foi o cordeiro, ele foi o sangue, ele é o pão e ele é a luz. Então, ele foi o sacrifício definitivo. O sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo manifestou um único ato, uma única vez, e este ato resultaram-se eternamente, por toda a eternidade. O próprio Jesus se fez pecado por nós e inocentemente foi morto. Naquele madeiro, ele deu a sua vida em favor de muitos, abrindo assim um caminho para que o pecador se reconciliasse com Deus através da fé e do arrependimento. Então, em Jesus, ele veio cumprir todas as alianças. A aliança do filho de Davi, a aliança filho de Abraão, a aliança de Deus feita a Abraão. Ele veio cumprir toda a lei, está lá em Mateus 5,17.
E ele veio cumprir toda a lei, por isso foi descendente de mulher, como está escrito, sob lei, nasceu sobre a lei. Vindo de mulher, e ele veio cumprir toda a lei, certo? Quando é que eu encontro a aliança em Cristo? Quando há uma morte, o derramamento do seu sangue e sua ressurreição. Então, para que fosse selado a aliança, havia o derramamento do sangue. Jesus crucificado, seu sangue foi vertido ao nosso favor na cruz. Então, há ali uma aliança, a promessa que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E todo aquele que se arrepende e reconhece mediante a fé, herda a vida eterna. Isso foi escrito em nossos corações. A nova aliança veio registrar um novo nascimento no Espírito, o Espírito de Deus vivente que estaria dentro de nós, para que nós possamos ser e ter a excelência do poder de Deus. Então você é nascido de novo, você tem a vida eterna, o poder de Deus se manifesta aí dentro de você. Você tem o Espírito, você carrega o Espírito Santo de Deus. Essa promessa foi concretizada e foi cumprida, estabelecida. Neles encontramos, nele, através de Cristo, através do seu derramamento, através da crucificação, através do cumprimento dessa promessa, nós podemos, através dele, Jesus, reconhecermos e termos a salvação, a justificação, a regeneração, a garantia de salvação e vida eterna e o derramamento do Espírito Santo, certo? Essas são as promessas cumprimento em nossa vida, a partir do momento em que Jesus foi crucificado e o seu sangue foi derramado. Queria abrir uma aspas aqui. Quando foi que essa nova aliança passou a existir? Com o nascimento de Jesus? Não. Jesus nasceu de uma mulher sob a lei. Essa aliança, ela passou a ser feita na crucificação. Quando Jesus foi morto, crucificado, seu sangue derramado, houve um cumprimento daquilo que Deus permitiu que houvesse. Desde Adão, lá atrás da primeira aliança, ele está falando que viria um cordeiro, que tiraria o pecado do mundo, lembra disso? E que o seu sangue derramado verteria e serviria para a regeneração humana. Ele promete a vida eterna. Então, em Jesus, tudo se cumpriu. Se você for analisar aliança por aliança, você vai ver vários detalhes de Deus falando com o povo antigo e ele refazendo as alianças que havia sido quebrada com o tempo, mas que muitas, ou 100%, ou a maioria das coisas apontavam para o futuro, para Cristo. Então, o cordeiro, o sangue, o nome, a troca do nome e todo o detalhe entre as alianças, para quem vai ler, que eu sei que você vai ler, você vai ver como é minucioso o cuidado de Deus com o seu povo. Ele está ali dizendo, ó, já vai vir um que vai ser definitivo, o Cordeiro de Deus, não vai ser esse mais animais sendo sacrificados, vai vir um que onde você não precisa sacrificar animais mais nenhum, nem derramar nenhum sangue. Vai vir o sangue que vai ser derramado e purificado, vai vir um Cordeiro que vai tirar todo o pecado do mundo, ele sim vencerá a morte de cruz, ele vai até o inferno, vai pegar a chave das mãos do diabo, vai devolver a autoridade que uma vez foi perdida por Adão. Então Deus vai prometendo, ele vai apontando para um futuro, que é Jesus, que é a última e superior e definitiva e eterna aliança. Não foi? Quando ele prometeu a Cristo, ele não disse que haveria outro sacrifício, uma outra aliança. Ele prometeu a definitiva, a superior aliança, que foi encerrada em Cristo. Então Jesus ele veio cumprir toda a lei, todo esse tempo, todas essas alianças se concretiza nele, se encerra nele, certo? Para trazer salvação, justificação, regeneração, a garantia de salvação e vida eterna, o perdão e o derramamento do Espírito. Hoje nós temos ele dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, ele habita dentro de você. Então em Jesus se fez toda a aliança. E é nisso que eu abri essas aspas, porque as pessoas acham que Jesus é a nova aliança. Jesus ele é a promessa cumprida, mas essa promessa foi cumprida quando houve a morte
o sacrifício e o derramamento do sangue. Em todas as alianças houve um derramamento do sangue. Então, a partir dessa ressurreição, nós fomos liberados para andar na graça. E antes disso, Jesus, ele veio cumprir toda a lei, ele nasceu de mulher, ele veio respeitar toda a lei. Por isso que algumas vezes seus ensinamentos pareciam ser duros. Né? Eu não vou explanar muito a respeito disso, mas, por exemplo, quando o jovem rico encontrou com Cristo e ele disse que ele abrisse mão de tudo para que viesse segui-lo, e entre outras passagens, o povo ficava um pouco confrontado com aquilo que Jesus estava dizendo, né? E as pessoas, vira e mexe, rodeavam Jesus para pegá-lo, né? Para poder sacrificá-lo, entregá-lo à prisão, e as palavras de Jesus deixavam aquele povo muito nervoso, confrontado. Então, era a lei, é o tempo da lei, é o tempo do cumprimento da lei. Jesus, ele veio através de uma mulher veio naturalmente, né? E isso é o cumprimento da lei. Quando há uma morte, quando há uma crucificação, quando houve o derramamento de sangue, morte de Cristo, ressurreição, então a gente passa a andar na graça. Pela graça nós fomos salvos, isso não é de nós, é dom de Deus. Então a graça passa a ser manifesta a Jesus Cristo, o perdão passa a ser liberado, a cura passa a ser existente para mim e para você. A gente vê que através dele houve a morte de Jesus, e nessa morte houve uma identificação. Não sei se você lembra disso dos passados, não sei se vocês já passaram por essa matéria, mas quando Jesus morre, nós morremos com ele, fomos ressuscitados com ele e estamos sentados à destra de Deus com ele. Por isso usufruímos da graça. E nesse processo de crucificação, eu acredito que você já estudou lá pela primeira matéria, que somos em Cristo, por ali, onde existe esse processo de substituição. Meu pecado foi para Jesus na cruz e a santidade dele veio para mim. A minha pobreza foi para ele e a riqueza dele veio para mim. Pelas chagas dele, eu fui curado e sarado. Então, a doença da humanidade foi para ele, e aquele que reconhece Cristo, ele recebe cura. Então, nessa justificação, nessa substituição, aquilo que estava a meu respeito foi para a cruz com Cristo. E aquilo que estava sobre Jesus, que é a riqueza, a prosperidade, a cura, a saúde, está lá em Isaías, veio para a minha vida. Por isso que hoje eu gozo da vida eterna, da liberdade em Cristo, enfim, de tudo aquilo que Ele nos deixou. Outro leque que eu preciso abrir, vamos supor que você conhece uma pessoa muito rica, e ela escreve um testamento, né? E esse testamento foi deixado para que você venha herdar tudo aquilo que ele colocou ali naquele testamento, naquele papel. Tudo que ele escreveu, que essa pessoa escreveu, você só vai poder herdar depois que ela morrer, não é isso? Então, assim é o que Deus escreve na Bíblia a respeito de Cristo para nós. Por que a necessidade de reconhecer que a nova aliança, ela passa a ser a partir da crucificação, morte, derramamento de sangue de Cristo? Porque para que eu herdasse tudo aquilo que estava prometido, tudo aquilo que Deus prometeu através de Jesus, só quando viesse a morte dele. Então, quando Jesus morreu, seu sangue foi derramado, eu passei a ser herdeira dele. Então, o testamento foi escrito ao meu favor, a promessa foi cumprida. Hoje eu tenho vida eterna, salvação, perdão. Houve a substituição, então aquilo que estava sobre Cristo foi para você, e aquilo que estava sobre a humanidade foi para Cristo: o pecado, a enfermidade, a miséria, a pobreza, a fome, enfim, toda a maldição foi para o madeiro, e todas as bênçãos ficaram disponíveis a você. Ele morreu, então o testamento está a meu favor. É necessário que houvesse a morte para que eu pudesse ser herdeira. Não é assim? Se uma pessoa muito rica morrer e deixar tudo escrito, é tudo para você, enquanto essa pessoa estiver viva, você não vai herdar. Quando essa pessoa morrer, então o testamento está lá escrito, tudo era para você. Você poderá usufruir tudo que está escrito naquele testamento após essa pessoa que escreveu o testamento morrer. Então Cristo, ele veio fazer isso por nós, ele veio nesse processo de promessa de Deus para nós, para resgatar toda a humanidade, para
devolver para o Éden, para restituir tudo aquilo que Deus fez e que por 6 vezes, 6 alianças foram prometidas e quebradas. Ele foi a definitiva. E precisamos reconhecer que não foi só quando Jesus nasceu, aí se tornou uma nova aliança, não. Foi na sua morte, sacrifício, derramamento de sangue, na sua morte, ele ali deixou todo o testamento para você. Telestai, está consumado, tudo é vosso. Vocês são herdeiros. Basta você agora usufruir. Algumas pessoas não têm o entendimento disso, então eles não querem, não entendem a cura, não entendem a herança, não entendem o ser rico, ser próspero, ser abençoado, santo. Como que você é santo? Então houve um processo de justificação, houve um processo, quando Jesus foi justificado, ele trocou de lugar com você. Então você passou a ser santo porque ele era santo. Não veio de você. Ele era santo, ele trocou de lugar com você. Seu pecado foi para ele e a santidade dele foi para você. Então, por isso você é santo quando você reconhece Jesus. Entendeu? Então, a gente passou a herdar toda a promessa. Nós passamos a herdar toda a consequência boa de tudo isso, dessa morte e ressurreição dele. Então, nós somos herdeiros dele. Herdamos o seu corpo, herdamos o seu sangue, o seu nome. Tudo aquilo, todas as bênçãos de Deus para nós é posse nossa, é nossa herança, só para que a gente possa desfrutar. Alguns, por ainda não pegar essa revelação, não desfrutam. Deixa todos os presentinhos guardados para quando chegar no céu descobrir que todos eram para ser abertos e utilizados aqui, enquanto nós estivéssemos vivos na terra. Entre as alianças, sempre foi colocado um memorial, algo que pudesse ser lembrado de uma forma repetitiva, que Deus fez aquela promessa, né? A mais conhecida, certamente, o arco-íris, né? Onde foi prometido que não haveria mais aquilo tudo que ocorreu, dos 40 dias, dos dilúvios, aquilo não ocorreria mais, então veio o arco-íris. Deus fez aliança com Noé e o arco-íris é o memorial que até hoje, quando você olha para o arco-íris, você lembra do quê? Do dilúvio e da arca de Noé, não é isso? E o outro também conhecido, Páscoa. A Páscoa era celebrada anualmente para se lembrar da retirada do povo do Egito, libertação, que foi o êxodo da passagem, a libertação do povo do Egito. E por último, talvez a mais discutida e conhecida, a ceia do Senhor, que ele mesmo falou que sempre que tivesse reunidos, promovesse essa ceia em memória dele, para que fosse lembrado o seu sacrifício, o corpo que foi entregue, moído, sacrificado, o sangue que foi derramado em comunhão e intimidade. Então, a ceia foi dado a nós, com o cumprimento dessa promessa. Essa ceia passou a ser sempre realizada para que pudéssemos estar em memória. Então, a memória, talvez a que nós tenhamos mais em mente, existem outras, entre as alianças que eu citei. Mas a que realmente fixa mais em nós é o arco-íris, é a Páscoa, é a ceia. A Santa Ceia, que é realizada até hoje, que é uma prática. A Santa Ceia é uma prática, é o corpo de Cristo que foi dado a nós, é o sangue de Cristo que foi dado a nós, é a intimidade com Jesus e tudo aquilo que possa ser revelado na Santa Ceia do Senhor. E existem muitos pontos positivos a se ressaltar a respeito da nova aliança, da superior aliança. Talvez a gente consiga um dia falar só sobre a graça, mas a gente só vai entender a graça, a gente só vai poder desfrutar da herança quando a gente entende a morte de Cristo. Quando ele morreu, você passou a ser herdeiro. E você já parou para pensar, estudar, ler a respeito de tudo que foi deixado para você como herança? Comece a analisar na palavra. Tudo que Jesus conquistou para você é seu, é sua herança, através daquela morte e sacrifício na cruz. A partir dessa ressurreição de Jesus, veio a graça. Jesus veio de Maria, mulher, cumpriu a lei, veio a morte, deixou a herança, veio a ressurreição. Após a ressurreição, é engraçadíssimo como destrava a nossa mente
a graça de Deus que chega. Nós somos salvos pela fé, isso não é de nós, é um dom de Deus. Graça, favor e merecido, não é nada que eu faça para merecer, é aquilo que Ele faz e que fez até a sua morte, cumpriu e deixou à disposição para que você possa usufruir, é a sua herança. Isso é graça, favor imerecido, certo? O perdão, não é porque eu mereça, enfim, tudo que você puder analisar a partir da ressurreição de Cristo, todo o seu legado, tudo que foi deixado para você, é a graça. A partir daí os ensinamentos já foram outros. A partir daí a gente vê que a pior pessoa do mundo, ela pode ser perdoada, seus pecados serão esquecidos, ela pode ser regenerada, se tornar como um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder de Deus, um pastor, enfim, porque na graça isso foi possível. Na lei era necessário o cumprimento da lei, enfim, porque senão viriam as bênçãos e as maldições. Era necessário cumprir toda uma regra de estatutos. Hoje, só pela graça, qualquer um que reconhece a Jesus, o pior que ele seja, por práticas piores que ele possa ter feito, mas se ele aceitar Cristo, reconhecer a Cristo, passar a fazer parte do corpo, passar realmente a ter essa intimidade com o Senhor, ele vai ser uma nova criatura, sua natureza vai mudar, ele será regenerado, seu pecado será perdoado e esquecido. Então, a graça enlouquece muita gente por dizer, não entendo a graça do Senhor Jesus, porque ele quer justificar nos feitos humanos e não tem justificativa. Como o homem, Deus fazia aliança com o homem e o homem quebrou todas as alianças, então a nova aliança é Deus com Deus. Ele fez por si mesmo, ele jurou por si mesmo. Então, Deus enviou a Cristo, que também é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E aí nós não temos parte nisso, feita essa aliança entre Deus, através de Jesus, é Deus e Deus, e nós só recebemos a herança. A gente está nesse papel todo como alguém que foi presenteado. Se nós o reconhecermos a Cristo, nós recebemos essa herança, nós passamos a tomar posse dessa herança. O que Deus cumpriu através de Jesus veio para mim após a sua morte como herança. Então ele morreu, deixou o testamento, você herdou tudo aquilo que ele conquistou. O corpo, o nome dele que está acima de todo nome, e você pode orar, pôr a mão dos enfermos, expulsar demônios, você pode fazer muitas coisas através do nome de Jesus, porque esse nome foi conquistado, herdado e te dado. Ele foi resgatado. As chaves foram resgatadas da mão do diabo e foi devolvida para você, igreja. Então, tudo aquilo que Jesus conquistou, ele resgatou novamente, no cumprimento de sua promessa, através do sacrifício dele, veio para você como herança sua, para que você possa usar e desfrutar. Então, nós temos a mente de Cristo, temos o nome de Cristo, que é acima de todo o nome, que possa ser dado em cima do da terra, embaixo do mar. Nós celebramos em memória o corpo e o sangue. O corpo dele passou a ser nosso, o sangue passou a fazer parte da nossa vida. A minha mente é dele, o Espírito que está aqui dentro é dele, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos os herdeiros, nós recebemos tudo. Tudo é vosso, tudo está disponível após esse sacrifício de Cristo. E nós vimos que entre as duas alianças há algumas diferenças e é necessário que você entenda a graça de Deus e a nova aliança, que é o cumprimento dessa promessa de Deus em Jesus. Na nova aliança nós andamos na graça e na verdade. Na antiga aliança era a lei. Na nova aliança, o Espírito dá a vida. Na velha aliança, a letra matava. Nessa aliança, nós temos a identidade celestial. Na antiga aliança, tínhamos a identidade terrena. Na nova aliança, nós fomos feitos justiça de Deus. Na antiga aliança, havia condenação. Na nova aliança, os sacrifícios são espirituais. Na antiga aliança, era sacrificado bodes, bezerros, animais. Na nova aliança, a lei do Espírito da vida. Na antiga aliança, era apenas uma sombra, algo que apontava para o futuro que estava vindo.
Na nova aliança, o jugo é leve, a liberdade. Na velha aliança, era fraca e impotente. Havia quebras e erros humanos. Na nova aliança, é perfeito e aceitável. Na antiga aliança, era defeituoso. A aliança era decadente, era envelhecida, pronta para perecer e para desaparecer. A nova aliança agora está presente. Ela transcende e supera permanentemente todas as alianças anteriormente cumpridas e que se cumpriu agora. Louvado seja Deus por isso, porque o cumprimento da aliança desse Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo, imaculado, sem pecado, sem defeito, ele cumpriria toda a lei, ele seria o único enviado unigênito que conseguiria, como alguém perfeito e sem pecado, ter uma morte de cruz, ir ao inferno, tomar a chave da mão do diabo, ressuscitar e entregar tudo aquilo que foi conquistado e herdado para você desfrutar. Lembrando que nesse testamento que ele escreveu, ele morreu e por isso você pôde desfrutar da herança. Houve o derramamento do seu sangue, houve o sacrifício, mas através dessa promessa que foi dada por Deus, que foi Jesus, houve a libertação, houve a cura, a salvação do povo, certo? E a ceia, a mesa de Cristo, ela gera intimidade entre nós, é um memorial que se tornou uma prática, né? Através da ceia nós dividimos o pão e o vinho não só por um simbolismo, mas nós que estamos em Cristo e temos o Espírito Santo dentro de nós, sabemos que é um momento de celebrarmos, de relembrarmos tudo aquilo que Jesus fez, fazer uma autoavaliação de si mesma, alinhar a sua vida com aquilo que Deus fala, o que Deus diz, com a palavra, e a partir daí nós gozarmos dessa herança, dessa eternidade. Então Jesus, superior aliança, Jesus, a nova aliança. Estamos no tempo da graça. Amém? Então que a gente possa se encontrar nos próximos estudos e que você possa estar olhando esse vídeo em casa, pausando um pouco, porque os textos são muito grandes, são muitos textos. Você que não tem essa apostila, fala com a mestre Elissandra, porque ela poderá estar providenciando uma apostila para você que vem com todos esses estudos, tá certo? Para você poder em casa estudar devagarzinho, direitinho, vai pausando os vídeos. Eu sei que você cresceu muito com esse vídeo, eu sei que você vai crescer mais ainda com todos os outros que serão postados a seu favor. Desfrute da herança, você é herdeiro. Beijo grande.